Fala, galerinha do segundo ano. Pessoal, a gente vai responder a listazinha que eu passei para vocês e fiquei esperando a resposta quarta-feira. Nem todo mundo entregou alguns alunos, tá certo? Essa listinha bem aqui, ó. Ela é composta de 10 questões. Todas essas questões, elas falam sobre produto iônico da água, ou equilíbrio meio aquoso, tá certo? Ou deslocamento de equilíbrio de cálculo de pH. Independente de nome, gente, a gente precisa fazer algumas considerações. Outra coisa, eu vou fazer um total de 3 a 4 vídeos para não ficar tão pesado para vocês quando estiverem assistindo, tá certo? Para responder essa questão, a gente precisa lembrar de alguns conceitos. Então, vamos lá. Pessoal, o conceito mais importante que a gente tem que lembrar é o seguinte. A água, ela sofre um processo de autoionização, que a gente chama de equilíbrio meio aquoso. O que é que acontece com a água? Ela também produz íons H+, que é característico de um meio ácido, e íons OH-, que é característico de um meio básico. Tá aqui, ó. Íon H+, e íon OH-. O que é interessante, gente, é que na água neutra, na água, essas concentrações, elas são iguais, elas não mudam, elas são constantes. E sempre vale esse valor aqui, ó, elas são constantes, ó a sigla de constante, né, CTE. E sempre tem esse valor aqui, 10 elevado a menos 7 mols por litro. É uma concentração, ela não muda. Ela não mudando, eu posso calcular o equilíbrio. Então, como é que eu calculo a constante de equilíbrio de uma reação que está em equilíbrio químico? Concentração dos produtos, ou seja, a concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH-, dividido pela concentração da água. Só que você tem que lembrar, gente, que a água, ela é constante a concentração dela também. Então, eu vou jogar ela para o primeiro membro. Uma constante por outra constante gera uma nova constante. Essa constante é Kw, o alto é em inglês, que é produto iônico da água. Como é que eu calculo o produto iônico da água? Eu pego a concentração de H+, multiplico pela de OH-, ou vice-versa, que é 10 a menos 7 não muda, e vai dar um produto iônico 10 a menos 14. Memorizem, gente, esse valorzinho aqui, ajuda muito a gente nas questões. Ele não muda. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. O íon H+, ele é representado nas questões assim, ó. H3O+, e ele é chamado de íon hidrônio, certo? Esse aqui é hidroxila, esse aqui é hidroxila e esse aqui é o íon hidrônio. Uma vez eu sabendo, pessoal, que a água sofre autoionização, a gente vai para uma coisa que é muito importante nas questões, que talvez quase todas as questões vão precisar disso aqui. Se a água já está em equilíbrio, quando eu jogo uma substância ácida nela, vai liberar um íon H+, ó. Esse íon H+, vai aumentar a concentração de H+. O que é que acontece quando eu perturbo um equilíbrio químico? O princípio de Le Chatelier. O equilíbrio é deslocado no sentido de compensar essa perturbação. No caso, no sentido do reagente, do HCl. O que é que vai acontecer? O produto iônico da água, ele permanece constante, ele não muda. Justamente por esse equilíbriozinho aqui, tá certo? Se eu jogar, por outro lado, na substância básica, a concentração de OH- aumenta. E esse equilíbrio, ele vai... Eu tive que dar uma pausazinha no vídeo, gente, porque o cachorro tava latindo aqui, certo? Então, o que é que acontece? Toda vez que eu jogo uma substância ácida ou básica na água, o equilíbrio é deslocado para manter a autoionização da água. Só o que é que vai acontecer? Eu vou ter excessos de H+, ou vou ter excessos de OH-. Ou seja, o meio ou vai ficar ácido ou vai ficar básico. Como é que eu sei se o meio vai ficar ácido ou básico? Eu lanço mão da escala de pH. O que é pH? Potencial hidrogenônico. Ou seja, ele varia de 1 a 14. Se ficar entre 1 e 6,9, o meio é ácido. Se ficar entre 8 ou 7,1, vou até botar aqui, 6,9, 7,1 até 14 ele é meio básico. Quanto mais próximo de 1, mais ácido é, e quanto mais próximo de 14, mais básico é, tá ok? E como é que eu calculo o pH? Tá aqui a fórmula matemática. O pH é menos o logaritmo da concentração de H+. Por que a gente usa essa técnica na matemática de logaritmo? Porque o logaritmo, gente, ele transforma números infinitamente pequenos, como dízimas periódicas negativas, 10 a menos 5, menos 6, 10 a menos 8, em um número inteiro, que fica muito mais fácil de a gente interpretar que é o que é na escala de pH. Olha o que é que acontece aqui.
Se eu for calcular uma solução que tem a concentração de UH mais 10 a menos 4, como é que eu faço? pH, que é o potencial hidrogenônico, vai ser menos logaritmo da concentração de íons H+. Então, pH vai ficar menos... Quem é o logaritmo da concentração de H+, que é 10 a menos 4. Como é que eu resolvo isso aqui? Gente, o logaritmo de uma potência de base 10 é o próprio expoente dele. Então, menos por menos vai dar 4. O pH vai ser igual a 4. Se eu voltar na minha tabela, eu vou ver que o meio é ácido. Tá certo? Então, esses conceitos ajudam muito a gente. Agora, pessoal, eu vou dar um bisuzinho para vocês que ajuda demais a gente a resolver as questões. Grande parte das questões me dá concentração em dízima periódica. O que é que eu faço? Eu transformo essa concentração numa potência de base 10. Como é que eu faço? Eu coloco 10 e vou deslocar a vírgula no sentido do número 1. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu desloquei 5 vezes, eu boto o número 5 e o sinal de negativo. Por que eu faço isso? Porque é o seguinte, o que é a concentração de íons H+? Vou até escrever bem grande aqui, gente. Ó. É 10 elevado menos o pH. Então, quer dizer o seguinte, se eu transformar a concentração de H+, numa base, o próprio expoente vai ser o valor do pH. Ó. Não precisa usar essa fórmula. pH menos logaritmo da concentração de íons H+. Não precisa usar isso aqui. Basta transformar a concentração de H+, numa potência de base 10, que eu vou encontrar o expoente. Tranquilo, beleza. Gente, a gente vai responder agora umas questõezinhas daquela listazinha para ajudar o nosso entendimento, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem como é bem tranquilo. Deixa eu ver quanto tempo já tá o vídeo aqui. Deixa eu só ver, 6 minutos. Certo? Vou dar uma paradinha no vídeo. Não, vou responder logo a primeira, pra gente poder fazer aqui. Pronto. Olha a primeira aqui, gente, ó. Uma certa água mineral tem pH 4.6. Segundo essas informações, no rótulo, todas as afirmativas desse esquema estão corretas, com exceção de que... Gente, vamos ver bem aqui, ó. Eu vou ativar de novo a câmerazinha para a gente ver aqui. Primeira coisa, o pH é 4.6. Então, já sei que esse meio, ele é o quê, ó? Ele é um meio ácido. Beleza. Isso aqui já ajuda muito. Como é que eu calculo a concentração de íons H+? 10 elevado à concentração de H+, ou seja, H+, é 10 elevado ao pH. A primeira afirmativa, ele está dizendo o seguinte, que eu tenho mais íons OH-, e não é verdade, certo? Eu tenho mais íons H+, nesse meio aqui, ó. Por isso que a alternativa é falsa. Na letra B, ele está dizendo que a concentração de H+, fica entre 4 e 4.5. Na verdade, é 4.6, né? E é verdade. Por quê? Porque se eu calculo 4.6 a concentração de H+, é porque a concentração está nesse meio. Ela é maior de que 10 a menos 4 e é menor de que 10 a menos 6. Fica nessa médiazinha aí, tá certo? Essa letra C é idem a A. E na letra D ele está dizendo que o meio é ácido, é verdade. Só lembrar da escala de pH, né? Que varia de 1 para 14. Se é menor de que 7, o meio é ácido. Beleza, pessoal? Vou dar uma pausazinha no vídeo e a gente vai prosseguir em outro vídeo. Tchau, tchau.